Olá, paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Teologia Contemporânea. Hoje mergulharemos no capítulo 2, que aborda a figura dos teólogos liberais. Um movimento que marca profundamente a teologia a partir do século XIX e cujas influências sentimos até hoje. Nosso objetivo primordial nesta aula não é apenas listar nomes e datas, mas sim compreender as motivações, as críticas e as propostas centrais de duas figuras gigantescas desse período, Albrecht Ritschl e Carl Gustav Adolf von Arnack. Eles foram, de maneiras distintas, vozes que desafiaram a ortodoxia e buscaram uma nova maneira de apresentar a fé cristã para um mundo em rápida mudança. Um mundo dominado pela ciência, pela filosofia e por uma nova sensibilidade cultural. Veremos como Ritschl, por exemplo, em sua busca por uma religião que fosse relevante para a vida prática e a ética, rejeitou a influência da metafísica grega na teologia. Ele buscou limpar o evangelho de doutrinas que considerava complexas e distantes da essência cristã, como a doutrina do pecado original. Sua ênfase no reino de Deus como um ideal ético e social, concretizado na comunidade de crentes, é um ponto-chave de sua teologia. Em seguida, analisaremos Arnack, o grande historiador do dogma. A principal contribuição dele é a ideia de que o cristianismo foi corrompido ao longo dos séculos pela cultura filosófica, sobretudo a grega. Ele propôs a chamada desdogmatização, defendendo que é preciso despir o cristianismo desses envoltórios culturais e filosóficos para retornar ao evangelho simples de Jesus. Ele via o cristianismo como uma vida, uma ideia cultural interior, e não como um conjunto de doutrinas. Entender esses teólogos nos permite entender as origens de muitos debates contemporâneos na Igreja. Por que a ênfase na ação social? Por que a busca por uma fé simples? Por que a crítica à rigidez doutrinária? A resposta está em grande parte aqui, nas ideias de Ritschl e Arnack. Preparem-se para um estudo que exige crítica e discernimento, mas que é fundamental para qualquer um que deseja compreender a trajetória da fé cristã na modernidade. Vamos iniciar nossa jornada e que tenhamos uma aula produtiva e cheia de descobertas. Iniciamos com o primeiro grande nome do nosso capítulo, a teologia liberal, cujo pontapé inicial é frequentemente atribuído a Friedrich Schleiermacher. Floresceu no século XIX em um esforço para tornar a fé cristã relevante e intelectualmente respeitável diante do avanço da ciência e da crítica histórica. Albrecht Ritschl, nascido em 1822 em Berlim, é inegavelmente o teólogo mais influente dos últimos 25 anos desse século na Alemanha. Sua teologia não era apenas acadêmica. Ela teve um impacto prático imenso, chegando a influenciar o que se convencionou chamar de evangelho social, ou, na linguagem cultural, protestantismo cultural. A obra magna de Ritschl é A Doutrina Cristã da Justificação e Reconciliação, um trabalho monumental publicado em 3 volumes. O material de estudo aponta que sua metodologia dividiu o campo de estudo em 3 áreas essenciais. Primeiro, a análise do Novo Testamento para capturar a essência do cristianismo. Segundo, a história do cristianismo dogmático, para entender como a doutrina se desenvolveu. E, em terceiro lugar, a própria teologia sistemática, ou seja, a doutrina cristã, que era o foco principal. A grande ambição de Ritschl era estabelecer uma conciliação entre a fé cristã e a cultura contemporânea. Ele era um grande crítico da metafísica e do misticismo, que ele via como ameaças ao cristianismo. Ele argumentava que a ortodoxia havia se corrompido ao tentar explicar Deus por meio de pressuposições aristotélicas, ou seja, usando a filosofia grega para definir a fé. Seu desejo era trazer a religião de volta à sua base pura. Ritschl via o cristianismo como um herói que liberta o ser humano da escravidão do pecado e o capacita a amar a Deus e ao próximo. Seu trabalho é um divisor de águas, porque ele queria afastar a teologia das especulações abstratas e trazê-la para a esfera da ética e dos juízos de valor. Para ele, a religião deve ser prática e focada na realização do reino de Deus na terra, por meio de uma comunidade de crentes que vivem em amor e confiança mútua. Ritschl estava preocupado com a moralização da fé, apresentando uma teoria da expiação que enfatizava a influência ética e moral de Cristo em nossa reconciliação com Deus. Essa ênfase na prática e na ética é um legado duradouro da teologia liberal. Para Ritschl, o objetivo da religião é subjetivo. Quem a compreende é movido a viver em conformidade com o propósito divino. Ele buscava a lealdade a Deus através da ética.
Vamos nos aprofundar em um dos pilares do pensamento de Ritschl, sua vigorosa oposição à metafísica e ao misticismo. Para Ritschl, a teologia ortodoxa havia se perdido. O motivo? Ela havia se contaminado pela influência da filosofia grega, especialmente a metafísica. A metafísica, para ele, transformou o estudo de Deus em algo abstrato, em especulação sobre essências e substâncias divinas que não tinham relação direta com a experiência prática da fé. Ele queria despojar a teologia desses conceitos que, segundo ele, a tornavam fria e acadêmica. O material de estudo ressalta que Ritschl acreditava que a metafísica levava a ataques contra o próprio cristianismo, pois tentava dar uma base filosófica a Deus. Ao combater o ritschlianismo, a ortodoxia restaurou a metafísica e a teologia. Além da metafísica, Ritschl criticava o misticismo. Ele via o misticismo como uma forma de individualismo espiritual que desviava a atenção da comunidade e da ação ética. Para Ritschl, a fé não era uma experiência isolada e privada, mas sim um compromisso público e comunitário. O cristianismo deve ser vivido na comunidade. No campo doutrinário, sua crítica é notória na abordagem da expiação. Ritschl rejeitava a doutrina ortodoxa da expiação. Ele dizia que Cristo não nos salvou pela satisfação de uma penalidade divina. Ele via a morte de Cristo, não como uma propiciação pelos pecados, mas como resultado da lealdade de Jesus à sua vocação, que serve de exemplo para a lealdade dos homens. A justificação em sua teologia era entendida como um recebimento, aceitação, de pecadores na comunhão com Deus. Em suma, a fé não é um conjunto de doutrinas, mas uma relação pessoal com Deus, uma ideia cultural interior que se manifesta na ética e na busca pelo reino de Deus. A essência do Evangelho, para Ritschl, é a lealdade a Deus, o serviço e a moral. Ele era um defensor da visão do cristianismo primitivo, afirmando que ele era livre de misticismo, mas que foi infiltrado por ele. O teólogo rejeita a noção de pecado hereditário, que ele considera estranha à Bíblia. Para Ritschl, o Evangelho é o anúncio do amor de Deus e da reconciliação, não o de um Deus irado que precisa ser aplacado por um sacrifício penal. Seu foco era o reino de Deus como uma organização ética e uma igreja como comunidade religiosa que se compreende como as próprias pessoas. A teologia de Ritschl, portanto, é um esforço para simplificar a fé, tornando-a acessível e relevante para a vida moral do indivíduo na comunidade. Longe das abstrações filosóficas, ele buscava a essência do Evangelho, que é a lealdade a Deus e a ética. Continuando nossa análise de Ritschl, chegamos ao coração de sua teologia, a sua cristologia e a centralidade do reino de Deus. Sua abordagem a Jesus Cristo é funcional, e não primariamente ontológica. Ou seja, ele estava mais interessado no que Cristo faz por nós do que em sua natureza divina em si mesma, evitando as complexidades metafísicas. O material de estudo indica que para Ritschl, Jesus Cristo é o portador da redenção e o arquiteto de uma religião subjetiva. Ele é quem nos compreende e garante a redenção por meio de sua lealdade inabalável à sua vocação. O divino em Cristo não está na sua essência metafísica, mas sim no fato de que ele está perfeitamente unido à vontade de Deus. Sua divindade é vista na sua função de mediador da reconciliação e como aquele que estabelece o reino de Deus na terra. Essa perspectiva permite a Ritschl uma redução dos focos do cristianismo, a justificação e a reconciliação. A justificação é a libertação da culpa, e a reconciliação é o restabelecimento da comunhão com a vontade de Deus. Ambas se tornam acessíveis por meio de Cristo, que é o modelo de lealdade a Deus. O conceito mais importante na teologia de Ritschl é o reino de Deus. Ele via o reino de Deus primariamente como uma organização ética da humanidade. Não é, essencialmente, uma realidade futura ou um estado puramente espiritual, mas sim a concretização da soberania de Deus entre os corações dos homens. O material de estudo menciona que para Ritschl, o reino de Deus era visto como a soberania de Deus dentre os corações e não um conjunto de doutrinas. É um ideal moral e social a ser realizado pela comunidade cristã. A ética é, portanto, o caminho para a realização desse reino. O Evangelho fornece a base de alicerce para uma cultura moral. Ao focar na relação pessoal com Deus, Ritschl se afasta da ênfase nas doutrinas. A essência de sua mensagem é que a fé deve ser moralizada. Ritschl via a igreja como a comunidade religiosa que compreende e vive o reino de Deus. Em sua visão, o cristianismo é antes de tudo uma questão de vida prática e não de especulação teológica.
Essa ênfase na ética e na realização do reino é o que mais marcou a teologia subsequente, especialmente o evangelho social, do qual ele foi um precursor. Passamos agora para a segunda grande figura de nossa aula, Carl Gustav Adolf von Arnack, nascido em 1851, na Estônia. Arnack é, sem dúvida, o mais proeminente representante do protestantismo cultural alemão e o maior historiador do dogma cristão de sua época. Ele não era apenas um teólogo, mas uma figura de imensa influência cultural e política na Alemanha, tendo sido presidente da Sociedade Kaiser Wilhelm, precursora da renomada Sociedade Max Planck. Arnack é um sucessor de Ritschl e um colega influente. Ele continuou e aprofundou as ideias liberais. Sua principal tese, e o que o torna fundamental, é a ideia de que o evangelho foi corrompido pela influência da cultura filosófica grega, especialmente o helenismo, ao longo da história. O material de estudo aponta que ele defendia que à medida que o cristianismo foi moldado pela cultura onde se introduziu, ele recebeu um invólucro distinto da sua essência. Com isso, o cristianismo foi deformado. Sua obra mais famosa, O que é o cristianismo?, é a síntese de suas palestras e onde ele defende a necessidade de se despir o cristianismo desses envoltórios culturais e dogmáticos para descobrir sua essência original. Essa busca por limpar o evangelho é o que chamamos de desdogmatização. Arnack via o dogma como resultado de um processo histórico-cultural de corrupção. O dogma, em sua visão, é o depósito de ideias forjadas pela filosofia, que transformou a fé simples e prática de Jesus em um conjunto complexo e rígido de doutrinas. Para ele, a essência do evangelho, a sua pepita, estava escondida sob a casca das doutrinas. Arnack propunha um retorno ao evangelho simples de Jesus. A essência do cristianismo, segundo ele, é uma vida, uma ideia cultural interna, e não uma doutrina. Sua intenção era ver a religião como uma conciliação entre a cultura e a fé, rejeitando a ênfase na relação pessoal com Deus em favor de uma ideia cultural dentro do mundo. Ele queria restaurar o evangelho como um alicerce para a cultura moral. Em suma, Arnack é o crítico mais eloquente do dogma na teologia liberal, argumentando que a verdadeira fé foi aprisionada em uma cápsula cultural. Seu trabalho nos desafia a perguntar: o que é o cristianismo em sua forma mais pura? O que é essencial e o que é apenas culturalmente condicionado? Sua resposta era sempre buscar a simplicidade ética de Jesus. Retomando o cerne da proposta de Arnack, vamos nos concentrar em sua tese da corrupção do evangelho e sua consequente proposta de desdogmatização. Arnack, como historiador, estava convencido de que o desenvolvimento histórico da doutrina cristã não foi um processo puro, mas sim um processo de mistura e deformação. O material de estudo é bastante claro ao afirmar que o evangelho foi corrompido pela influência da cultura filosófica. Para Arnack, essa corrupção ocorreu quando a filosofia grega impôs seus moldes sobre a mensagem original de Jesus. O resultado disso foi o que conhecemos como dogma. Ele via o dogma, não como um tesouro de verdades eternas, mas como um invólucro distinto da essência da fé, uma cápsula cultural, que se formou ao redor do cristianismo. A desdogmatização é a solução proposta por Arnack. O que ele queria era desvincular o cristianismo desse envoltório. Ele defendia que se removêssemos a casca dos conceitos metafísicos e filosóficos, o núcleo do evangelho, a essência, seria revelado. Essa essência é simples. Ele via o cristianismo como uma vida, um princípio interior, e não como um sistema de doutrinas a ser aceito. Ele não estava atacando a religião em si, mas a forma como ela foi embalada. Arnack via o dogma como uma das maiores barreiras à aceitação do cristianismo pelo homem moderno, pois o tornava complexo, especulativo e muitas vezes irracional para a mentalidade científica de sua época. Ele dizia que o dogma, em essência, é a helenização do cristianismo. A proposta de Arnack é fundamentalmente uma redução da fé à sua dimensão ética e pessoal. Ele rejeitava a ideia de um conjunto de doutrinas rígidas. Em suas palavras, o evangelho simples de Jesus deve ser restaurado, e isso implica em abandonar a ênfase na relação pessoal com Deus e abraçar uma ideia cultural interior do evangelho, que tem a moral como base. Ele acreditava que a Igreja, ao longo dos séculos, perdeu a essência do evangelho ao tentar organizá-lo em uma doutrina. Para Arnack, a essência do cristianismo é o amor a Deus e ao próximo e o valor da alma humana. Ele encorajava a todos a abandonar a ênfase no dogma e a se concentrar na vida e no ensino de Jesus, que é a verdadeira essência da fé.
O resultado esperado da desdogmatização é uma fé mais simples, mais ética e mais alinhada com os princípios morais. Chegamos agora à parte mais construtiva da teologia de Harnack, o que ele realmente via como a essência do cristianismo, após ter removido os envoltórios dogmáticos. Ao propor a desdogmatização, Harnack não estava advogando pelo fim da fé, mas sim por seu retorno à simplicidade e pureza original. O material de estudo resume essa essência em 3 pontos centrais, que ele extraiu diretamente dos evangelhos, livres de interpretações filosóficas. O primeiro ponto é a proclamação do reino de Deus e sua vinda. Para Harnack, o reino de Deus é, acima de tudo, a soberania de Deus dentro dos corações dos indivíduos. É uma força espiritual e ética que transforma o interior do ser humano. O segundo ponto é a mensagem de Deus como Pai e o valor infinito da alma humana. Esta é a base da relação pessoal e direta com Deus, sem a necessidade de uma mediação dogmática complexa. O cristianismo é, para Harnack, a descoberta do valor intrínseco de cada indivíduo como filho de Deus. E os discípulos eram tão limitados nos seus pensamentos e ações como nós somos hoje, ele argumentava, indicando a necessidade de buscar o essencial, que é o amor. O terceiro ponto é a lei do amor, que deve ser aplicada de forma incondicional. O amor a Deus e o amor ao próximo, expressos de maneira prática, constituem o cerne da ética cristã. Harnack via a fé como uma ideia cultural intramundana, algo que deve transformar a cultura e a vida prática, e não se restringir ao universo da igreja ou da doutrina. Ele era um grande defensor da simplicidade e da redução do evangelho, sustentando que os regenerados não são filhos de dogmas, mas sim filhos de Deus. O reino de Deus era visto como a soberania de Deus entre os corações, e não como um conjunto de doutrinas. Harnack rejeitou a teologia de Ritschl, que tentou apresentar uma moralização da fé, pois ele considerava o evangelho de Jesus simples demais para tal. Ele preferia uma visão mais direta e menos mediada. Ele abandonou a ênfase na relação pessoal em favor de uma ideia cultural do evangelho, mas o que ele buscava era, em última análise, a vida de Jesus. A ética e a moral como verdadeiro alicerce da fé. Ele buscava a justiça superior e o amor como princípios essenciais, e não a teologia. Um ponto de convergência crucial na teologia liberal de Ritschl e Harnack é a crítica à doutrina ortodoxa da expiação. A tradição protestante e católica clássica frequentemente enfatizava a ideia de que Jesus Cristo morreu como um sacrifício penal vicário, ou seja, que ele sofreu a punição devida aos nossos pecados para satisfazer a justiça de um Deus Santo. Essa é a chamada expiação penal. Ritschl foi um grande crítico dessa visão. Ele rejeitava a ideia de que Deus precisava de um sacrifício de sangue para ser aplacado. Para ele, o conceito de propiciação era uma ideia primitiva e até mesmo pagã, estranha ao evangelho de amor de Deus. A morte de Cristo em sua teologia é entendida como a proclamação da reconciliação e a demonstração máxima da lealdade de Jesus à sua vocação divina. Cristo é, para Ritschl, o exemplo moral que inspira os crentes a viverem em conformidade com a vontade de Deus. O material de estudo aponta que Ritschl acreditava que a fé cristã era uma moralização e que a expiação era a influência ética e moral de Cristo que nos reconciliou. A justificação era a aceitação de pecadores na comunhão com Deus. Harnack, por sua vez, complementa essa crítica. Ele também via a ênfase no sacrifício penal como um desvio do evangelho simples de Jesus, que ele resumiu na mensagem de Deus como Pai. O foco em um Cristo que morre para satisfazer a ira de Deus obscurecia a essência do cristianismo, que é a relação pessoal e direta com o Pai, e a vida ética baseada no amor. Harnack não via na Bíblia a doutrina do pecado hereditário ou a necessidade de uma reconciliação através dos sofrimentos de Cristo. Ele via o Evangelho como um chamado a viver uma vida transformada pela ética e pela moral, afastando-se de qualquer especulação. Ambos procuravam uma teoria da expiação que fosse ética e moral, e não jurídica ou penal. Eles queriam que o cristianismo fosse visto como uma força de transformação moral e social, e não como um sistema de doutrinas sobre o sacrifício. Isso reflete o desejo da teologia liberal de fazer com que a fé fosse relevante para a cultura e a moralidade, minimizando os aspectos que consideravam irracionais ou primitivos, como a ideia de um Deus que se vinga. O objetivo era claro: o cristianismo não deveria ser um fardo de dogmas, mas uma mensagem de reconciliação que inspira a ação ética no mundo, conforme a essência de Cristo.
Podemos, agora, sintetizar as principais contribuições deixadas por Albrecht Ritschl e Adolf von Harnack. A teologia liberal não pode ser ignorada, pois ela moldou a maneira como o cristianismo interage com o mundo moderno e secularizado. A primeira grande contribuição é a ênfase na relevância ética e social da fé. Ritschl, com sua visão do reino de Deus como uma organização ética, e Harnack, com sua busca pela simplicidade moral do Evangelho, deslocaram o foco da teologia da especulação metafísica para a ação prática no mundo. O Evangelho social do século XX é, em grande medida, um herdeiro dessa ênfase. Eles tornaram o cristianismo uma força para a cultura moral. A segunda grande contribuição é a crítica histórica e cultural ao dogma. Harnack, em particular, forçou a Igreja a refletir sobre o desenvolvimento histórico de suas doutrinas. A ideia de que o dogma é um envoltório, ou uma cápsula cultural, levou a um questionamento saudável sobre o que é essencial e o que é culturalmente condicionado na fé cristã. Ele argumentava que o dogma não é a essência, mas uma construção humana sobre o Evangelho. Ambos tinham um objetivo comum: resgatar a simplicidade e a pureza do Evangelho, que eles viam como soterradas sob séculos de acumulação doutrinária e filosófica. O material de estudo aponta que Harnack, por exemplo, buscava uma nova concepção da doutrina que fizesse o cristianismo ressurgir de forma apropriada, religiosa e, ao mesmo tempo, livre de metafísica. É importante notar, também, que suas teologias foram um convite a valorizar a relação pessoal com Deus. Embora Harnack tenha abandonado a ênfase na relação pessoal em favor de uma ideia cultural, eles buscavam uma religião que falasse diretamente ao coração e à consciência, não apenas ao intelecto. A teologia liberal nos legou um desafio: o de constantemente examinar a história e a cultura para garantir que o evangelho que pregamos é o evangelho de Jesus e não uma versão deformada por filosofias humanas. O discernimento entre o que é essência da fé e o que é mera formulação humana é a herança mais duradoura desses teólogos. Eles nos ensinaram a priorizar a vida sobre a doutrina. Para finalizar a análise desses teólogos, é crucial entender a profunda e contínua influência de Ritschl e Harnack. Suas ideias não desapareceram. Elas se tornaram a base de grande parte do debate teológico subsequente. O material de estudo destaca que Ritschl influenciou pensadores como Schleiermacher e teve grande impacto no protestantismo alemão. Seu trabalho com a doutrina da justificação e reconciliação é seminal. A sua ênfase no reino de Deus como ideal ético contribuiu enormemente para o surgimento do evangelho social e para a teologia focada na transformação social e na moralidade. Harnack, com sua crítica histórica, preparou o terreno para o que viria a ser a teologia dialética. Embora Karl Barth tenha surgido em contra-ataque ao liberalismo, sua teologia não pode ser entendida sem o pano de fundo dos trabalhos de Ritschl e Harnack. Eles influenciaram a forma como Barth formulou sua crítica e o que ele buscou resgatar na tradição reformada. O próprio Barth chegou a presidir o Congresso Social Protestante, movimento muito avançado. O legado da teologia liberal é a noção de que o cristianismo precisa ser relevante para a cultura e a vida moderna. Ritschl e Harnack nos forçaram a perguntar: como o evangelho se comunica com a ciência, a filosofia e a ética de nosso tempo? Eles nos ensinaram a não ter medo de examinar as doutrinas com rigor histórico e crítico, buscando sempre o que é essencial. A sua teologia, com a busca pela moralização da fé, pelo evangelho simples e pela reconciliação, permanece como um desafio para a Igreja. O material de estudo menciona que eles buscaram o amor e a justiça superior como princípios essenciais. Em essência, a teologia liberal representa uma tentativa de fazer o cristianismo sobreviver e florescer em uma era de racionalidade e crítica histórica. Embora a ortodoxia e a teologia dialética tenham criticado fortemente o liberalismo, especialmente por sua redução do divino ao meramente humano e ético, o desafio de viver uma fé simples, ética e culturalmente relevante é o legado que perdura até hoje. É fundamental reconhecer a importância desses teólogos na história da teologia contemporânea. Chegamos ao final da nossa jornada pelo capítulo 2. O material de estudo indica que, como teólogos liberais, Albrecht Ritschl e Adolf von Harnack buscaram, cada um à sua maneira, reinterpretar a fé cristã para torná-la acessível e relevante no mundo moderno. Vimos que Ritschl concentrou-se na moralização da fé cristã, entendendo a salvação como a reconciliação moral e ética com Deus, e rejeitando a doutrina penal da expiação e o pecado original.
Sua ênfase recaiu sobre o reino de Deus como um ideal ético, a ser realizado pela comunidade de crentes. Ele viu a justificação como a aceitação de pecadores na comunhão com Deus. Em contraste, Arnak dedicou sua vida a provar que o dogma era um invólucro cultural imposto pela filosofia grega, corrompendo o evangelho simples. Sua proposta de desdogmatização visava retornar à essência ética e simples do cristianismo, que ele resumiu na mensagem do reino de Deus e do amor de Deus, o Pai. Para ele, o evangelho é uma vida, não um conjunto de doutrinas. Ambos concordaram em afastar a teologia da especulação metafísica e trazê-la para a prática ética e a experiência pessoal, cultural. Eles desafiaram a ortodoxia ao questionar a autoridade do dogma e a necessidade de certas doutrinas que consideravam estranhas à Bíblia. Agora, é hora de passar para a fase da autoatividade, conforme sugere o material. O material de estudo aponta que este é o momento da autoatividade. Vocês farão uma revisão completa do que estudamos, responderão as questões e prepararão o material para entregar ao professor na próxima aula. É crucial que vocês reflitam sobre os pontos de vista desses teólogos com olhar crítico e discernimento teológico. O liberalismo, com todas as suas boas intenções de simplificar e moralizar a fé, corre o risco de reduzir o divino ao humano, priorizando a ética em detrimento da dimensão transcendental e sobrenatural do Evangelho. Lembrem-se da passagem bíblica que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Essa palavra deve ser o nosso guia supremo, e não a cultura ou a filosofia. Desejo a todos uma boa revisão e ótimos resultados na atividade. Que o Espírito Santo nos ilumine em nosso estudo contínuo. Próxima aula, daremos sequência ao nosso conteúdo. Ao finalizarmos o estudo sobre Ritschl e Arnak, é imperativo, como professor de teologia e como cristão, fazer uma avaliação crítica e construtiva. A teologia liberal, em sua essência, buscou resgatar a relevância do cristianismo em um mundo que valorizava a ciência e a razão acima de tudo. Essa intenção é nobre, pois a fé cristã deve ser viva e comunicável em qualquer época. Contudo, o grande perigo e, em minha opinião, a grande falha da teologia liberal é o que chamamos de redução, na tentativa de tornar a fé aceitável para a cultura e simples para a moral. Ritschl e Arnak tenderam a reduzir a pessoa de Jesus Cristo de Salvador e Deus encarnado a um mero exemplo ético e mestre moral. O material de estudo apontou a ênfase no Evangelho como base para a cultura moral, o que é valioso, mas não é a totalidade da mensagem. Como cristãos, cremos firmemente no que diz a Bíblia, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo 2:5. Ele não é apenas um mediador ético, mas o próprio Deus que se fez carne. A doutrina da expiação penal vicária, que eles rejeitaram, não é uma invenção filosófica, mas o cerne da narrativa bíblica de redenção, conforme as Escrituras. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. O nosso pecado é real, e o sacrifício de Cristo é a única ponte para a reconciliação plena, que transcende a moralização. O legado positivo, contudo, deve ser valorizado. O desafio de buscar o reino de Deus em sua dimensão ética, a ênfase na justiça e no amor, e a necessidade de uma fé que transforma a cultura. Esses teólogos nos lembram que a fé deve ser vivida, não apenas dogmatizada. Que possamos aprender com a história. A cultura é importante, mas a palavra de Deus é suprema e imutável. Nosso foco deve estar em Jesus Cristo, o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8. Que a nossa teologia seja sempre aquela que honra a Cristo em toda a sua divindade e soberania, e que nos inspira a amar o próximo com ações concretas, sem jamais negligenciar a verdade plena do Evangelho. Este é o caminho do discípulo. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, elevamos a Ti esta oração ao final de nosso estudo sobre a teologia contemporânea. Agradecemos pela oportunidade de mergulhar nas mentes e nos corações de teólogos como Ritschl e Arnak, buscando entender a trajetória da fé em meio aos desafios da modernidade. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dês o dom do discernimento, que o Teu Espírito Santo nos guie para separar o que é a essência imutável do Teu Evangelho daquilo que é apenas um invólucro cultural ou uma formulação humana.
Ajuda-nos a amar a Ti, não por causa de uma moralidade imposta, mas em resposta ao amor incondicional que nos foi demonstrado na cruz de Cristo. Senhor Jesus, Tu que és o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ensina-nos a não reduzir a Tua majestade a de um mero exemplo. Que possamos reconhecer a Tua divindade plena e o poder do Teu sacrifício, que nos resgata do pecado e da morte. Que a nossa fé não seja apenas uma moralização, mas uma transformação profunda e completa do nosso ser, guiada pela Tua palavra, que é a verdade. Inspira-nos a levar o reino de Deus para o mundo, manifestando a Tua soberania não apenas em palavras, mas em obras de justiça, amor e misericórdia. Que possamos viver uma fé que seja simultaneamente profunda em doutrina e poderosa em ação ética. Abençoa os nossos estudos, a nossa autoatividade e a nossa busca contínua pela verdade. Que o nosso coração esteja sempre voltado para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Amém.